Hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying. No Ver Mais desta terça-feira, nós vamos falar melhor sobre o assunto. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying. E para falar sobre o assunto, já está aqui ao meu lado a escritora, roteirista e jornalista Vanessa Bentes e também a psicóloga clínica, doutora Marínia Fedilk, que vai falar um pouquinho da solução do bullying, doutora Marínia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu começo falando a história da Vanessa, que já está escrita nesse livro, que já fez o maior sucesso, já está nas livrarias. Parabéns, viu, Vanessa? Obrigada, Evelise. Então, essa é uma história em quadrinhos que eu resolvi contar um pouquinho da minha história. Eu percebi que cada vez que eu falava da minha história nas escolas, para as pessoas, elas se sentiam tocadas e motivadas a lutar contra isso também, contra o bullying. Então, achei que era a melhor forma de falar um pouquinho. Qual é a tua experiência? O que você sofreu na infância? Eu comecei a sofrer bullying aos 10 anos de idade, quando eu comecei a tirar notas baixas na escola. Tá. Então, aquela pessoal via que eu estava tirando notas baixas, queria zoar, queria me dar apelidos, aquilo tudo era muito ruim. E foi só aos 14 anos, depois de ter sido humilhada por um professor na sala de aula, que me pegou desenhando e falou que eu seria cartazista de supermercado. Nossa. Depois desse episódio, eu que fui procurar ajuda de uma psicóloga. Então, foi aí que começou a melhorar um pouquinho a minha história. E aí, depois disso, depois dessa consulta com a psicóloga, você superou essa questão do trauma? Foi o começo da superação, porque ela me diagnosticou com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Eu nunca tinha ouvido falar, certo. Era pouco falado na época. Tá. Ela me falou que eu tinha, comecei a entender um pouquinho sobre isso. Então, foi aí que as minhas notas começaram a aumentar, que eu comecei a entender como que eu poderia lidar com a questão do bullying, de ser assim humilhada, de ser excluída. Então, foi a partir dessa consulta com uma psicóloga. E hoje não tem mais trauma nenhum? Superado? Ou ainda hoje você acarreta alguma mágoa, alguma dificuldade ainda na dói sua um vida? pouco quando eu lembro, principalmente quando eu tenho a noção de que muita gente ainda sofre isso. Sim, por mais que a gente fala um monte, ainda não é o suficiente. Exatamente. Muita gente me falou, esse assunto já está batido, mas não foi falado o suficiente, porque ainda tem muito. É verdade. E as escolas abafam os casos para não sair na mídia. Os professores negligenciam essa questão, os pais acabam não sabendo o que fazer. Então, realmente tem que ser falado. Doutora Marínia, isso eu acredito que no seu consultório deve acontecer vários casos assim de pessoas buscando um tratamento por causa do bullying. Na verdade, a gente acaba tendo o quê? Na verdade, eu vejo muito nos adultos contando, quando a gente vai começar a trabalhar as questões individuais, a questão dos traumas, a gente acaba identificando que a pessoa sofreu bullying na escola. Que na época nem, muitas vezes, se a pessoa tem 40 anos, 30 anos, nem tinha esse nome. Nem tinha esse nome. Sim. Mas essa humilhação, essa situação de ser subjugado, humilhado perante os outros, né? Essa situação vai se prolongando e aparece lá na vida adulta como bloqueios para falar em público, dificuldade de acreditar no seu potencial, dificuldade de tomar decisões, de enfrentar. Só, é muito sério isso. Sim, é muito sério. Porque o bullying ele é um trauma, ele causa uma situação traumática. E o trauma a gente chama de memória de longa duração, na verdade de longuíssima duração. Nossa. Não importa se foi aos 10 anos, ele vai ter efeito até os 50, 60 anos se não for tratado. Né? A Vanessa ela foi encontrando orientações, ela foi encontrando pessoas que foram ajudando ela a compreender o que estava acontecendo com ela, e tanto que ela está transformando isso num belo trabalho para ajudar outras pessoas. Sim. Mas se não encontra essa ajuda, isso vai ficando na pessoa em forma de bloqueios. Entendi. Né? E vai dificultando o desenvolvimento dela. Quando a criança chega em casa e fala para os pais que sofreu bullying, que o amiguinho tirou palha da cara dele, aquela coisa toda, qual que é a orientação que você daria para os pais, neste caso, para a criança não ficar traumatizada para o resto da vida? Bom, a primeira coisa é os pais, primeiro, ouvirem o seu filho, né, dar esse espaço de falar, porque às vezes os pais têm uma tendência, não, isso é bobagem, não liga, não dê bola. Tentar ver quando começou, quanto tempo está acontecendo, de que maneira está acontecendo, para poder ter todas as informações e procurar a escola. Tem que procurar a escola. Eu não quero confusão, mas os pais dizem, eu não vou procurar a escola porque vai dar confusão. A confusão já está feita, seu filho já está machucado, já tem alguém se transformando num agressor. Né? Então, algo já está muito ruim. Então, precisa procurar a escola e pedir que a escola tome atitudes. E não é só abafar o caso, como disse a Vanessa. Tem que exigir uma conversa com os pais dessa criança que está causando bullying, ou os pais,
porque a gente tem que entender que o autor do bullying precisa ser tratado também. Também, exato, Sim, exato. E a pessoa que sofreu o bullying, uma forma, de repente, de ajudá-la seria com palavras de afirmação? Como é que a gente pode ajudar? Como é que é o tratamento? Uma das coisas é a gente entender que ela primeiro tem que entender que ela foi uma vítima. Certo. Normalmente as pessoas, quando elas passam por uma situação de violência, elas acabam em algum momento se sentindo culpada. Ah, eu devia ter reagido. Ah, eu deveria ser mais forte. Ah, eu deveria ter estudado mais. Acaba se culpando, não acaba? Sim, esse foi o meu caso. Por Olha muito só. tempo eu realmente acreditava que eu era aquilo que me diziam, que era burra, que era incompetente. Sim. E eu realmente sentia que eu tinha que passar por aquilo. Nossa, imagina. olha só. Então, esse sentimento é uma das coisas que a gente tem que esclarecer, né? Você está sendo uma vítima da situação. Você não precisa se envergonhar da situação. Quem tem que se envergonhar é quem está causando esse sofrimento e não quem está sofrendo. Esse é um dos passos. E aí, trabalhar muito a autoestima, né? Quer dizer, quando a criança, às vezes, não foi o caso da Vanessa, mas às vezes quando a criança tem um lar muito conflituoso, com pais agressivos, ela se torna mais facilmente vítima na escola. Nossa. Porque ela já vai mais retraída, ela já se sente menosprezada e desvalorizada em casa. Aí ela se torna mais alvo na escola, tá? Quando o bullying é virtual, doutora Marília, o que a gente deve fazer? Aí depende o nível desse bullying virtual, mas novamente tem que ver quem está envolvido, né? Se são colegas da escola, novamente tem que envolver a escola, porque o elo de conhecimento é através da escola. Se não é, tem que buscar vias de ver, até às vezes até mesmo juridicamente, eu acredito, né? Para aquela pessoa que está sendo vítima, ver que foi feito algo. Porque o pior de você ser vítima de algum tipo de abuso, seja de bullying ou sexual, é você se sentir vítima e ver que ninguém fez nada por você. Realmente. Qual é o perfil das pessoas que fazem o bullying, que humilham as pessoas? Existe um perfil dessa pessoa? Existe um perfil. Na verdade, primeiro, a gente estava até comentando lá fora, né? Que normalmente o autor do bullying, ele vem de uma situação do lar que a gente tem que estudar. Ver o quanto há de agressividade. Normalmente o autor do bullying na escola, ele é vítima de bullying de alguma maneira, de algum tipo de violência também. Tá? E aí a questão cultural da família, né? A questão cultural da família, essa questão do tirar o sarro, do minimizar, digamos, diminuir pessoas pela sua classe social, por sua crença religiosa, pela sua cor, né? Então, vem dessa questão cultural familiar, a gente tem que entender o que está acontecendo aí para que essa criança vá buscar essa forma de interagir com os seus colegas. Eu estava conversando com a doutora lá fora e eu comentei que muita gente que vem conversar comigo para contar sobre bullying e tal, eu fiz a constatação de que quem faz bullying, a pessoa que é agressora, realmente vem de um contexto muito violento já, cheio de conflitos. Ela está sofrendo e essa é a forma dela de lidar com isso, mas que, nossa, está totalmente errado, né? Totalmente errado. E aí o caminho é trabalhar a empatia. Olha só. É verdade. Aí por isso que a escola é fundamental. Porque se o bullying está acontecendo na escola, o ideal é que toda a escola se envolvesse num movimento de trabalhar o sentimento de empatia, de fazer se colocar no lugar do outro. A cura de quem é autor de bullying, para ele não repetir isso, é a gente trabalhar a empatia. Né? No momento que você coloca o outro e ele sente o que o outro está sentindo com a agressão, ele começa a se dar conta que ele está sendo cruel. Olha só. E aí eu já vi isso acontecendo em consultório com um pedófilo, né? E quando ele se deu conta da gravidade do que ele estava causando na pessoa que ele praticou a pedofilia, ele desmontou, no sentido de realmente chorar, de ficar mal, de fazer um processo depressivo, mas é um processo depressivo, nesse caso, saudável, no sentido de que fazer contato com a dor que você causou no outro. Doutora Marília, temos uma pergunta de um telespectador, é isso, Fabinho? Vamos verificar. Não tem. Depois a gente responde, doutora. Não tem mais tempo. Não dá mais tempo. Você responde depois para o telespectador, Respondo, sim. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Vanessa, parabéns. Mostra o seu livro, por favor. Quem quer saber mais sobre o tema, aonde pode encontrar? Então, eu estou no Facebook, lá como Vanessa Banks. Pode me procurar, conversar comigo. E o livro está à venda no sebo da João Colim e no Barba Ruiva, lá do lado da Dona Helena. Ótimo. Doutora Marília, como sempre, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço.